Eu subi a régua. O vídeo passado foi um divisor de águas. Parei de usar metáforas para dar nomes e sobrenome aos fatos públicos. A repercussão de mais de 2.000 visualizações não é apenas um número, é o som do despertar de quem não aguentava mais as meias palavras. Hoje, o meu compromisso com a verdade aumenta. Não estou aqui somente para dar a minha opinião, mas para cumprir o dever ético de avaliar a conduta de uma instituição que se propõe a guiar a evolução do homem. Se há indícios de conduta duvidosa e se a prática contradiz a filosofia, a análise crítica torna-se um imperativo moral. Olá, você está no canal Bom Dia Universo e da loja online bomdiauniverso.com.br. O meu nome é Dileni. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2026. Mundo cão. Uma imagem. Abro aspas. Não permitais que as aparências do mundo externo vos governem. Mantende-vos firmes na luz da vossa própria presença, pois ali reside o poder de transformar qualquer sombra em claridade. Fecho aspas. Conde de Saint-Germain. Muitos de vocês ouvem nos telões e nos corredores que as dificuldades atuais são ataques externos ou erros administrativos. Mas vamos buscar a medicina real do Dr. Celso. Na aula sobre hipocrisia, ele foi taxativo. Abro aspas. A doença é um elemento útil porque força o indivíduo a parar de se auto-enganar e reconhecer a própria hipocrisia. A Associação Pró-Vida está hoje gravemente doente juridicamente. A perda em primeira instância de contratos internacionais e os 15 processos que movem contra mim não são acidentes de percurso, são o sintoma físico de uma patologia moral na gestão. Como o mestre ensinou, se você agride o estado harmônico, a doença aparece como resultado dessa agressão. A diretoria provocou esta paralisia ao abandonar os princípios em nome da manutenção do poder. Eles tentam tratar a febre com liminares judiciais, mas ignoram que o corpo da instituição está colapsando, porque a causa, a hipocrisia administrativa, continua intocada. Falarei agora da
propaganda, entre aspas, expansão. O discurso oficial é levar o conhecimento aos 4 cantos do mundo. Mas a que preço? O Dr. Celso falava da, entre aspas, grande fogueira. Ele descrevia um mundo onde o dinheiro perderia o valor e as pessoas trabalhariam apenas pelo ser. Ele dizia, abro aspas, o ter ainda está na frente da estrada, fecho aspas. Enquanto o mestre sonhava em se livrar de todos os bens para apenas, entre aspas, viver com integridade, o que vemos hoje é uma obsessão pelo ter. A pressa em assinar novos contratos com sedes internacionais não é pelo ideal, é pela manutenção do fluxo de caixa e do controle. Eles vendem a ideia de expansão espiritual, mas o que entregam é uma expansão burocrática financeira. O ser da instituição já virou cinzas há muito tempo, soterrado por uma gestão que prefere garantir o seu patrimônio do que honrar a legitimidade do legado. Como o Dr. Celso alertou, abro aspas, parem de enganar e de se auto-enganar, fecho aspas. O mestre definiu o corpo humano como a maior de todas as penitenciárias, da qual só se escapa por um único caminho, a verdade. Hoje, a associação pró-vida se tornou essa prisão. Uma penitenciária burocrática que utiliza o lawfare, o uso predatório da justiça para asfixiar emocional e financeiramente quem ousa apontar as falhas. Eles tentam manter os alunos confinados em um labirinto de telões nostálgicos. Mas entendam o conceito da duplicação que o mestre ensinou. Ele dizia que, abro aspas, eu de dentro, fecho aspas, conhece a grandiosidade enquanto o, abro aspas, eu de fora, fecho aspas, lida com as dificuldades no meio. No cenário atual, o ideal, o eu de dentro, já saiu da instituição. A verdade não habita mais aquelas paredes de concreto e CNPJ. O que ficou lá dentro é apenas a casca hipócrita. O eu de fora que tenta manter as aparências enquanto a essência já se libertou. A verdade agora está lá fora, acessível a quem tem coragem de enxergar além dos muros. Como o Dr. Celso previu em seus momentos mais difíceis, abro aspas, a verdade seria encontrada no mundo, viva, livre de amarras institucionais, fecho aspas. Repetirei, a verdade seria encontrada no mundo, viva, livre de amarras institucionais. Não aceitem a fatalidade que outros criaram para você. A conta da omissão e da irregularidade contratual chegou. E não serei eu, nem os meus 15 processos que a pagaremos. A fatalidade é o resultado matemático das causas plantadas pela própria gestão. Assumam o papel de executores de seus próprios destinos. A dignidade não se compra com dízimos, conquista-se com a coragem de ser coerente.
O muro caiu. Por enquanto, os fatos estão expostos. A pergunta é: você vai continuar sendo escravo da hipocrisia alheia ou vai finalmente buscar o caminho que o mestre sempre disse que era único e estreito? Seja a causa da sua própria libertação. Pílulas da verdade. Para encerrarmos, eu quero que você reflita sobre o significado real da palavra batismo. Na masmorra, o batismo é institucional. É o momento que você recebeu um selo, paga as suas taxas e ganha o direito de ser chamado de aluno por uma diretoria que se acha dona do portal. Esse é o batismo do ter, da obediência e do crachá. Mas o Dr. Celso nos ensinou algo muito mais profundo na aula de batismo. Ele dizia que o verdadeiro batismo é quando você aciona o conhecimento e sente o sabor da liberdade e da segurança. E ele definia essa segurança de uma forma que faz os pilares da instituição atual tremerem. Abro aspas. É aquela do eu não dependendo de ninguém. Fecho aspas. Repetirei. Abro aspas para o fundador. É aquela do eu não dependendo de ninguém. Fecho aspas. Vejam a diferença. O batismo deles exige que você faça parte do grupinho e do complô dos melindrados. O batismo do mestre exige que você saia do rebanho e dome a sua própria fera interna, sozinho. O batismo deles é um rótulo de terceira dimensão preso a um CNPJ. O batismo do mestre é uma moldagem dimensional. É você mudar sua frequência na quarta dimensão para habitar qualquer plano com uma nova reação ideológica. Dr. Celso não criou uma religião porque ele não queria ser o seu padrinho. Ele queria ser o seu exemplo de liberdade. Ele ia à Igreja Católica, respeitava a fé, mas na provida, a única água que ele oferecia era a consciência. Ele sabia que ninguém podia batizar a alma de outro homem. Então, o meu convite para você hoje é este: pare de buscar o batismo da aprovação institucional. Pare de se melindrar porque a verdade machucou a sua ilusão. Se a verdade machuca é porque ela bateu na fera que você ainda não domou. A masmorra
quer que você dependa deles para se sentir salvo. O mestre quer que você não dependa de ninguém. A verdade moral está em curso e a verdade agora está lá fora, convidando você para o único batismo que importa, o da sua própria independência bética. Escolha o seu lado. Ou você é o tijolinho na construção de uma mentira administrativa, ou você é o senhor de si, moldando o seu destino nas faíscas da verdade. Carta D. Temos por princípio evoluir o homem, porque não acreditamos que o homem seja produto do meio, mas sim que o meio é produto do homem. Acreditamos que o homem que é produto do meio é homem com H minúsculo, e um meio digno se faz com homens com H maiúsculo. Nós acreditamos que devemos evoluir o homem, porque a evolução é meta do universo, é medida universal. Acreditamos que o homem tem uma razão de ser e por isso acreditamos no equilíbrio entre corpo e espírito. Somos temperados em relação à unidade humana. Acreditamos que tudo tem uma razão de ser e que o homem na face da terra também tem uma razão de estar aqui. A procura desta razão leva-nos ao Criador. E, portanto, admitimos a existência do Criador. Por admitirmos isto, sabemos que não somos deuses. No máximo, quando evoluídos, podemos ser filhos de Deus. Por isso tudo, respeitamos até a mais humilde criatura de todos os reinos. E, dado esse respeito que advém da compreensão do todo, respeitamos a vida em todos os seus aspectos e em todas as suas manifestações. As nossas reações seguem os padrões de nossos princípios e por isso não agredimos os que nos contrariam. Simplesmente retiramo-nos e deixamos espaço para aqueles que ainda dele necessitam. Louvamos a liberdade, porque sabemos que ela é fruto da justiça, que só se consegue com muita coragem de empreender um caminho em direção à verdade, aquela que deve existir e que é suprema e absoluta ao nível de
todos os possíveis relativos? Sinceramente, muito obrigada à nossa egrégora por sustentar este trabalho. Até a próxima semana.